Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, estou muito feliz de estar fazendo aí esse workshop com vocês. Vamos esperar mais pessoas entrarem na sala, né? Mas é uma oportunidade muito bacana. Eu estava com muita expectativa da gente conversar, estar junto aqui hoje. Vai ser um evento muito bom, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui mais ricos hoje. Antes da gente começar, enquanto o pessoal vai acessando aí, coloca para mim aí no comentário de qual cidade você está, aonde você está, por favor. Vamos trocando aqui algumas informações. Coisa rápida, só para a gente começar a dar um tempinho do pessoal entrar, pode ser? Coloque aí no comentário então de onde que você é, de qual cidade que você está falando, por favor. Pessoal, vamos começando então, e aí o pessoal vai entrando e a gente vai conversando, tá bom? Bom, então, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Como eu já disse, preparei esse workshop com muito cuidado, com muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma noite aí de muito esclarecimento. No final nós vamos deixar vocês tirarem as dúvidas aí, tá? Então, já seleciona a sua dúvida aí, pega papel e caneta, já vai anotando. Tem muito conteúdo que vai ser muito importante que vocês anotem também, para que vocês possam aprender aí, tá bom? No dia de hoje, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu vou mostrar para vocês nesse evento o caminho para como que os meus alunos estão seguindo para saírem da condição de endividados para investidores em 3 meses. É isso mesmo. Parece que inclusive é bom demais para ser verdade, né, pessoal? Eu também pensava assim, eu também achava isso, até comprovar e testar esse método na minha vida, até testar isso com meus alunos também. Então eu vou colocar aqui no modo apresentação e eu quero mostrar para vocês aqui. Eu começo mostrando, só um segundinho, alguns depoimentos. Quero mostrar para vocês o que eu já consegui com alguns alunos meus. Quero passar para vocês alguns depoimentos de pessoas que eu já consegui ajudar aí ao longo da minha carreira, tá? Então, o Ricardo Lacerda, com a ajuda do Leonardo, coloquei em ordem a minha vida financeira e saí da condição de devedor para a condição de investidor num curto espaço de tempo. Esse é o Ricardo Lacerda, um aluno meu. Também o Diego, quero te agradecer pelo apoio e direcionamento para que eu consiga resolver as questões que tanto me afligiam. Todo conhecimento seu irão me ajudar a resolver meus problemas. Gratidão, Leonardo. Tem aqui um depoimento de um outro aluno meu também, o Matheus, que eu trouxe para vocês. Léo, não tem como falar tudo que eu aprendi na mentoria, mas resumindo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi um divisor de águas para mim e minha família. Hoje nós sabemos sobre educação financeira e administrar o nosso dinheiro. Graças às suas aulas, hoje pagamos todas as nossas dívidas e vivemos bem. Obrigado por tudo, cara. Então, são depoimentos de alunos que, assim como vocês, assim como eu também, que já estive numa situação financeira difícil, que já precisei de muita ajuda, vivenciaram através do meu método, que eu vou passar para vocês aqui daqui a pouco. Aqui é um depoimento também de alunos meus que estão lá em Portugal, que é o Jonatas e a Anne. Deixa eu colocar para rodar aqui também para vocês. Olá, o meu nome é Jonatas. Eu sou a Anne Suara. Nós estamos aqui em Leiria, Portugal, e para nós tem sido um grande privilégio e uma grande aprendizagem participarmos da mentoria com o Leonardo. Tem sido muito interessante porque não só o Leonardo nos ajuda a fazer o nosso orçamento, a calcular as nossas despesas e as receitas para organizar as nossas finanças, mas também nos ajuda a lidar com a mentalidade do dinheiro e perceber quais são os nossos sonhos, qual é o nosso foco para lidar com o dinheiro. Então tem sido realmente uma experiência até transformadora nessa área, que nos tem ajudado imenso. Sem dúvida que é um dos profissionais mais completos nessa área da gestão financeira pessoal e que tem todo o processo para o crescimento, inclusive aqui na Europa, em Portugal, onde já há clientes interessados em participar da sua mentoria. Tenho certeza que ele será uma grande ferramenta de gestão e ajuda para cada um daqueles que participarem dos seus cursos, da sua mentoria, e desejamos assim um grande abraço e a nossa gratidão ao Leonardo por tudo aquilo que ele fez por nós e tem feito. Obrigado, Leonardo. Olá. Deixa eu mudar aqui. Então, pessoal, por que eu trouxe alguns depoimentos para vocês? Porque é muito importante que vocês entendam
O que eu já fiz é muito importante para mim, para que vocês entendam como que eu trabalho com meus alunos, a importância que eu tenho tido na vida deles, o que tem acontecido na vida dos meus alunos. E é muito legal também que vocês entendam a diferença que as mentorias têm feito na vida dos meus alunos. É muito importante, eu vou falar um pouco daqui para frente agora de algumas situações que estão acontecendo, mas é muito importante que vocês entendam a importância da gente ter uma vida financeira organizada, o reflexo que isso traz na nossa vida, a ausência de dívidas, o tanto que é importante que a gente resolva essa parte da nossa vida, porque isso traz uma situação financeira muito complicada para nós, traz reflexos emocionais, reflexos até físicos, e eu quero falar disso um pouco com vocês. Antes, eu quero mostrar uma pesquisa para vocês aqui, que eu acredito que não seja novidade para a maioria aqui, mas eu acho que é importante que vocês vejam, tá? Falando um pouco sobre o endividamento no Brasil, hoje o endividamento do brasileiro cresce e atinge recorde de 72%, mostra o índice da CNC. O endividamento das famílias bateu um novo recorde agora em julho. Pesquisa, 3 a cada 4 brasileiros estão endividados. O desemprego fica 14,6% e atinge 14,8 milhões no trimestre encerrado em maio, aponta o IBGE. Entre as principais dívidas estão os bancos e os cartões de crédito, com 29%. Então essa é uma dor que as pessoas passam e eu entendo isso, né? Eu sei que hoje a maioria das pessoas que estão endividadas no Brasil deve muito para banco, deve muito para cartão de crédito, e eu vou aqui nesse workshop de hoje falar disso um pouco com vocês também, como negociar com os cartões, negociar com bancos, o que é mais importante, qual dívida pagar primeiro, como que a gente resolve isso, né? Serviços de utilidade também apontam com 22,30%, e serviços de utilidade nós estamos falando basicamente de serviços essenciais, né, com relação aí a energia, água, telefone, então isso é importante também que nós entendamos, e varejo com 13%. Então, talvez você esteja hoje pensando e assim, você faz parte dessa turma, você faz parte dessa estatística. Já tentou se livrar das dívidas por diversas vezes, mas sem sucesso, né? Tá aí tentando, tem suas dores, tem seus problemas, tá batendo cabeça, como a gente diz lá em Minas, né? Então você está tentando e não consegue sair dessa situação e tá nessa estatística aí dos devedores. E eu quero te falar uma coisa, eu vou te mostrar hoje o porquê você ainda não conseguiu, tá? Fica aí, você vai entender por que você não conseguiu até hoje sair. E outra coisa, eu quero contar um segredo para você. Eu já fiz parte das estatísticas dos devedores e por isso hoje eu sei como te fazer sair desse buraco, porque eu já estive lá. Então é muito importante que alguém que já passou por alguma situação consiga te mostrar o caminho, do que alguém que só trabalha com a teoria, né? Quero trabalhar com vocês aqui com a prática, quero trabalhar com vocês aqui de fato com aquilo que foi a realidade para mim, e não com uma teoria que está às vezes em livro e tudo, e que a pessoa às vezes nem viveu. Então o meu treinamento ele é um treinamento extremamente prático, nosso workshop é um workshop extremamente prático, que trabalha de fato uma parte de teoria, mas 95% é só prática, tá? E eu ouço muitas frases assim: poxa, não consigo enxergar uma saída, não aguento mais dever, não consigo fazer nada com meu salário, devo mais do que eu ganho, não sei mais o que fazer, preciso de orientação financeira, preciso sair das dívidas urgente, meu casamento vai acabar por conta das dívidas. Gente, isso é muito sério. Questões relacionadas ao dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no Brasil. Então sim, o casamento pode acabar por conta das dívidas, tem pessoas que estão com essa dor. Ganho bem, mas não sei para onde vai o meu dinheiro. Preciso aprender a lidar melhor com o meu dinheiro. Quero me libertar das dívidas. Gente, quando a gente fala em libertar das dívidas, nós estamos falando que dívida é uma prisão. E sim, dívida ela pode ser considerada uma prisão. A pessoa ela se sente tão presa na situação que ela não acha saída, ela não acha como se libertar disso, tá? Estou afundado em dívidas. Trabalho e nunca consigo melhorar de vida, preciso sair desse redemoinho, preciso limpar meu nome, preciso aprender como sair das dívidas. Então notem, pessoal, que são frases que as pessoas estão quase que pedindo socorro, as pessoas estão quase que pedindo assim: pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso, eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aguento mais dever, e isso realmente é uma dor que as pessoas têm, tá?
E eu respeito muito quem está passando por uma situação de endividamento. Respeito muito, pessoal. Primeiro, eu já senti o que você sente, tá? Como eu disse antes, eu já fui endividado. Então, o endividado, ele se sente perdido, ele sente vergonha, ele sente culpa. Poxa, como é que eu fui deixar isso acontecer na minha vida? Como que eu fui cair numa situação financeira dessa? Ele sente medo do que pode acontecer com ele, insegurança, pânico. Eu conheço pessoas que quando o telefone toca, que é uma empresa de cobrança, a pessoa começa a tremer de medo, a pessoa começa a sentir pânico, ansiedade. Isso é muito sério, pessoal. Insônia, a pessoa acorda 3, 4 horas da manhã, não consegue dormir mais pensando em dívidas, né? Já aconteceu isso comigo também, né? E realmente é uma sensação péssima, é uma situação complicadíssima. Desespero, né? A pessoa quer sair da situação, não consegue resolver, isso aí é muito pesado. Desentendimento familiar e depressão, pode chegar até a depressão. Então é muito sério isso, eu quero encorajar você de fato a entender como que a gente pode sair dessa situação hoje e mudar esse cenário. Eu criei o meu próprio método baseado na minha experiência. Como eu disse para vocês, já passei por isso e hoje eu entendo e eu consigo te ajudar a sair dessa situação de endividado e se tornar inclusive um investidor em até 3 meses. Para te mostrar isso, eu só quero voltar um pouco no tempo e te contar um pouco da minha história e o que acontece com a maioria dos brasileiros, tá? Assim como a grande maioria dos brasileiros, eu não tive educação financeira, tá? Então tá aí uma foto minha de criança, eu tive uma infância muito simples, muito humilde. Meus pais eram simples, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era empregada doméstica, a gente teve uma vida financeira muito simples. Então, eu cresci observando aquilo que meu pai fazia financeiramente, aquilo que a minha mãe fazia financeiramente, e eu não aprendi a como lidar com o meu dinheiro quando eu era criança. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos, eu já ensino a minha filha como que ela faz isso, mas comigo não foi assim. Então eu tive que apanhar muito da vida para aprender sobre finanças. Comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, trabalhava numa empresa já como na área de crédito e cobrança, me formei em administração de empresas, sempre exerci minha profissão, tá? Então sempre busquei aprimorar, estudei bastante, fiz muito curso e me aprimorei bastante na minha área. Fui executivo de grandes empresas, então já trabalhei no Tribanco como executivo, trabalhei na Policard, na AP Brasil, na Ricardo Eletro eu trabalhei por 18 anos como gerente de crédito e cobrança, na máquina de vendas também tive um cargo muito importante lá e liderei equipes de alta performance, sempre tive equipe no Brasil todo, pessoas que eu convivi, que eu trabalhei, treinei equipe, formei, então a gente tinha uma equipe muito forte, né? Já liderei pessoas também em todo o território nacional. E por mais sucesso profissional que eu tivesse, a minha vida financeira não era a mesma coisa. Eu vivia na corrida dos ratos. Gente, o que é a corrida dos ratos? Você já viu quando aquele ratinho está na gaiola, aquele hamster, que ele fica correndo assim em cima da roda, né? E ele não consegue sair do lugar? Assim é a pessoa que está na corrida dos ratos. O que é isso? É que quanto mais você trabalha, você recebe seu salário, você recebe um aumento, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro de novo, trabalha mais, paga conta, ganha mais, gasta mais. Então é um ciclo vicioso de forma muito errada. E esse ciclo vicioso, ele não termina. Por quê? Porque nós vamos falar daqui a pouco. Existe uma forma de nós trabalharmos isso. A corrida dos ratos, ela acontece com a maioria das pessoas. A maioria. A pessoa trabalha, paga conta, fica sem dinheiro, trabalha, paga conta, fica sem dinheiro, recebe um aumento, gasta o aumento que teve, aumenta o padrão de vida, tem que trabalhar mais para sustentar o padrão de vida. Então é uma vida difícil, é uma vida bem complicada e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Um dia, mesmo com todo esse sucesso profissional, eu me vi endividado e fiquei literalmente desesperado. Eu estava quebrado. Foi um dia que realmente essa foto aí ilustra muito bem aquilo que eu senti naquele dia. Tá? Eu me senti assim, extremamente desesperado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou com muita dívida. Como que eu vou resolver essa situação na minha vida? Tá? E esse dia foi para mim o dia que a minha ficha caiu. Tá? Que é o dia que a ficha de muitas pessoas caem também. É o dia que a minha consciência mudou e que eu prometi a mim mesmo que eu sairia dessa situação e nunca mais eu voltaria a ser endividado na minha vida. Eu tomei a melhor decisão financeira da minha vida naquele dia. Naquele dia eu entendi que por mais sucesso profissional que eu tivesse, por mais dinheiro que eu ganhasse, quanto mais eu ganhasse, se eu não mudasse a minha mentalidade, a minha forma de enxergar o dinheiro, mais devedor eu ia ficar.
Então eu tomei uma decisão e eu saí de endividado para investidor em 3 meses. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui nesse workshop hoje. É dessa forma que nós vamos conversar hoje. Eu contei um pouco da minha história para que vocês entendam que se eu conseguir, você também consegue. Se aconteceu comigo, eu tenho certeza que você também pode se tornar um investidor, sair da condição de endividado e se tornar um investidor. Não importa o que está acontecendo, o valor da dívida, o tempo, para quem você deve, existe uma metodologia para que nós possamos fazer isso, tá? E é isso que eu quero tratar com vocês aqui. Um dia eu estava na Caixa Econômica Federal e eu presenciei uma situação que me fez descobrir um novo propósito para a minha vida. Eu estava na fila para resolver um problema de documentação de um apartamento e chegou um senhorzinho muito simples, ele trabalhava na prefeitura e ele chegou para resolver um problema de uma carta de cobrança que ele recebeu da Caixa. E eu estava na fila e comecei a observar o que estava acontecendo com aquele senhor. Ele chegou para a moça e falou assim: moça, o que está acontecendo que eu estou devendo essa conta aqui na Caixa? Eu não tenho conta aqui a não ser uma conta salário, onde eu recebo e retiro o meu salário. A moça falou assim: não, deixa eu olhar aqui para o senhor está devendo aqui o cheque especial. A Caixa disponibilizou para o senhor R$300 de cheque especial e o senhor está devendo o cheque especial. E ela: moça, mas eu não tenho crédito aqui, eu não pedi cheque especial. O que a Caixa fez? Ela deu um cheque especial para aquele senhor sem ele saber. Ele utilizou sem saber que estava utilizando e agora ele estava recebendo uma carta de cobrança com o nome dele no SPC. Essa situação me impactou muito na época e eu descobri que eu poderia ajudar mais pessoas a saírem da mesma condição de endividado que eu estava anteriormente, aplicando a metodologia que eu apliquei comigo mesmo. Na hora eu entendi que no Brasil tinha muitas pessoas que precisavam da minha ajuda. Na hora que eu vi aquele senhor lá na Caixa, eu entendi que eu poderia fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Porque aquilo que aconteceu comigo estava acontecendo com as demais pessoas também. E agora, depois que eu falei um pouco mais da minha história, contei para vocês o que está acontecendo, eu quero entrar com vocês num momento aqui de conteúdo um pouco mais denso. Prepara aí papel e caneta para você anotar. Eu vou te explicar na prática o caminho para você deixar de ser endividado e se tornar um investidor em 3 meses. Eu tenho certeza, gente, que depois do dia de hoje, com essa aula, vocês já saberão o que deve ser feito para se livrarem das dívidas e voltarem a ter qualidade de vida, tá? Existem 3 importantes pilares para você sair definitivamente das dívidas e se tornar um investidor. Pessoal, isso é um processo, tá? Isso é um processo. Não existe uma varinha mágica, não existe milagre. Existe um processo que você precisa entender para que você possa sair definitivamente das suas dívidas. Tá? E foi isso que eu fiz. Como eu disse para vocês, foi uma decisão que eu tomei, uma decisão de vida que eu tomei na época. Eu falei: eu me recuso a me tornar uma pessoa endividada. Eu preciso entender o que acontece comigo. Então, eu comecei a entender que o primeiro pilar que eu deveria trabalhar era o pilar da mentalidade. Por que trabalhar o pilar da mentalidade? Porque tudo começa, gente, na nossa mente. Tudo começa na nossa forma de pensar. Tá? Depois eu precisava ter um planejamento e saber fazer um planejamento e um orçamento pessoal familiar. Eu não tinha um orçamento, vou falar disso daqui a pouco com vocês. E também uma estratégia de ataque às dívidas. Então esses 3 pilares, anota aí, gente, por favor, anote aí, porque é muito importante que vocês entendam que é através desses 3 pilares, através desse processo, que a sua vida financeira vai mudar definitivamente. Ah, Léo, serve só 2? Não. Serve só 1? Não. Tem que ser os 3 e tem que ser nessa ordem: mentalidade, planejamento e orçamento pessoal e ataque às dívidas, estratégia de ataque às dívidas, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos falar da mentalidade. Pessoal, nosso pensamento constrói as nossas ações, tá? Então, toda ação que você toma, primeiro, ela começou na sua mente, ela começou na sua mentalidade. A sua mentalidade é construída de crenças. Então você começou com uma crença que se tornou uma forma de pensar na sua mentalidade, no seu pensamento. Crença se torna pensamento, pensamento se tornam ações, ações se tornam hábitos
e o hábito se torna o caminho pelo qual nós vamos viver. Então, se você tem uma mentalidade escassa, se você tem uma mentalidade errada com relação ao dinheiro, se você tem uma mentalidade de gastador com relação ao dinheiro, isso é uma crença que você tem e essa crença ela precisa ser mudada. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, a sua forma de enxergar, você não vai conseguir resolver sua dívida. Gente, entenda isso que eu vou falar, pelo amor de Deus. Tudo acontece na mentalidade. Tem alguns alunos que chegam para mim e falam assim, na primeira sessão, na primeiríssima sessão, a pessoa me contrata para fazer mentoria individual e a pessoa já chega com um monte de conta e põe na mesa. Léo, essa aqui são as contas, como é que nós vamos pagar isso, isso, isso? A primeira coisa que eu falo para ele, a primeira coisa, quero que vocês façam esse exercício aí agora, tá, gente? Por favor, se você está passando por dívidas nesse momento, se você está triste, desesperado, passando por todo aquele sentimento que eu coloquei ali, de angústia, de tristeza, de insônia, faz agora um exercício aqui comigo, tá? Feche seu olho, respira fundo e faz assim, ó. Fecha o olho, respira fundo, solta o ar pela boca, ó. Calma. É isso que eu faço com os meus alunos. A primeira coisa que eu falo com ele, cara, calma. O problema já foi feito, não adianta você continuar apavorado. Agora é a hora da gente começar a resolver, tá? E eu começo sempre pela mentalidade. Gente, não consegue resolver um problema de dívida sem mudar a mentalidade, sem fazer um orçamento. Eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Por que que não consegue? Porque tudo começa no pensamento. Se você pagar uma dívida que está atrasada hoje e não tiver a sua mentalidade transformada, sua mentalidade mudada, você vai fazer outra dívida. Confia no que eu estou te falando. Tá? Então, a primeira pergunta, anota aí, gente. Como eu penso sobre o dinheiro? Qual é o meu pensamento sobre dinheiro? Dinheiro é para gastar? Só se vive uma vez? Caixão não tem gaveta? Gente, são pensamentos, são crenças, como eu disse para vocês antes, que são depositadas, que foram depositadas na nossa mente e que é muito importante que nós entendamos assim. Como que eu vou sair disso? Como que você pensa sobre dinheiro? Me fala. Vou falar para vocês crenças que eu ouvi quando eu era criança, tá? Somos pobres, não temos dinheiro para comprar isso. Isso é coisa de rico. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro, carro bom é para rico, casa boa é para rico. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Então, são crenças sobre o dinheiro que foram colocadas na minha cabeça. Dinheiro não nasce em árvore. E que essas crenças me trouxeram, desde a minha infância, a pensar alguns modelos sobre dinheiro. Então, queria que você pensasse também aquilo que foi colocado na sua mente. Tem alunos meus que sabem qual foi a crença que foram colocadas na cabeça dele. Gente, só se vive uma vez, então tem que gastar o dinheiro todo. Só que isso, gente, são entendimentos que prejudicam muito nós, né? Principalmente a gente quando você vai crescendo, você vai ficando adulto e você precisa saber lidar com o dinheiro. Eu recebi mensagens e recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim, eu não sei lidar com o meu dinheiro, eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro. E sim, nós precisamos aprender a lidar com o nosso dinheiro. E aí eu quero começar um exercício aqui com vocês da mentalidade, tá? Primeiro, você já pensou como você pensa sobre dinheiro? Já refletiu? Aí me fala uma coisa, o que é gigante para você relacionado ao dinheiro? Ah, Léo, eu gostaria de fazer uma viagem para o exterior. Cara, ótimo. Ah, eu gostaria de comprar um carro 0 km. Ok. Eu gostaria de morar numa casa de condomínio. Ou não, eu gostaria de ter minha casa própria. Cara, ser gigante para mim é eu não ter dívidas. Ser gigante para mim é eu ter minha independência financeira, minha liberdade financeira. O que é gigante para você? E por quê, né? E por que você pensa que isso é gigante e talvez seja impossível para você? Tá? Esse é um ponto. E esse ponto da mentalidade ela é muito importante. Segundo, quais são suas referências? Ah, minha referência de dinheiro é meu primo que já quebrou a empresa dele 3, 4 vezes e que vive gastando dinheiro à torta direito. Quais são suas referências? Quem são as pessoas que você pode se espelhar para falar assim,
eu vou seguir a referência dessa pessoa, porque eu sei que essa pessoa lida bem com o dinheiro, ela sabe lidar bem com a situação financeira dela. Então, saber o que você quer alcançar, que o dinheiro pode te dar isso, de uma forma planejada, organizada, você ter uma vida dessa forma e quais são suas referências, é um ponto muito importante. Ah, Léo, mas você está falando de prosperidade aqui e nós estamos aqui tudo devendo. Calma, nós vamos chegar lá no ataque às dívidas, tá? Lembre-se, primeiro a gente está atacando a sua mentalidade com relação ao dinheiro, que é super importante que você entenda isso. Segundo, você acha que no Brasil nós temos um problema de desigualdade social ou você acha que nós temos um problema de desigualdade de oportunidades? Pensa nisso. Algumas pessoas tiveram muita possibilidade, muitas oportunidades na vida e conseguiram galgar. Outras pessoas estão em determinadas situações porque não tiveram possibilidades, não tiveram oportunidades, tá? Aí eu te pergunto, ainda falando sobre a mentalidade, por que você quer mais dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim, alguns alunos meus, eu falo assim, por que você quer mais dinheiro? Ah, Léo, eu quero mais dinheiro porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu gosto de dinheiro, eu quero comprar muita coisa. Quanto que você quer a mais sobre o dinheiro? Ah, não sei, não fiz conta não. Tá entendendo, gente, que a mentalidade sobre o dinheiro, ela é muito mais profunda do que nós possamos imaginar? E terceiro, quando eu terei esse dinheiro? Porque quando você fala assim, quando eu pergunto para você assim, quanto que você quer mais de dinheiro? A pessoa fala assim, não sei. Eu posso te dar R$1 e falar assim, pronto, agora você tem mais dinheiro, você resolveu o seu problema? Então, gente, é muito importante que nós entendamos que o dinheiro, ele exige que nós tenhamos um planejamento para ele. Então, por que eu quero mais dinheiro? Quanto que eu quero a mais? E quando eu vou ter esse dinheiro? Tudo isso passa pela nossa mentalidade e a nossa mentalidade passa por crenças que foram construídas em nós. Tá? Então, eu quero te chamar para uma ação aqui agora, tá? E é muito importante que você entenda que para sair das dívidas e se tornar um investidor, você tem que ter uma mentalidade próspera. Você precisa entender isso. Gente, o mundo tem muitas oportunidades, o mundo está recheado de possibilidades, o mundo está recheado de oportunidades, tá? E eu quero fazer um exercício com você agora, que eu faço com os meus alunos, tá? Principalmente para quem está endividado. Faz assim com a sua mão. Aí agora eu quero te perguntar, quantos dedos você tem? Se você respondeu 5, tá errado, você tem 20 dedos, 10 nas mãos e 10 nos pés. Mas por que você respondeu 5? Porque o seu foco está aqui, ó. Quem está endividado, o foco dele está onde? Na dívida. Quem está endividado está com foco na dívida. E gente, não é recriminação, porque está mesmo. E quando eu estava endividado, eu também estava com foco na dívida. E é muito dolorido pensar isso. É muito dolorido. Então, mas eu quero te convidar a ter uma mentalidade próspera. O que é ter uma mentalidade próspera, gente? É pensar que você pode ser grande. Mesmo estando endividado, você pode pensar grande e pensar que você vai sair dessa e vai prosperar financeiramente, que você vai ter uma vida rica, que você vai ter uma vida capaz de resolver suas situações e que eu vou te falar uma coisa, principalmente para quem está me ouvindo aqui agora e está endividado. Quero te falar uma coisa muito séria. A dívida que você tem hoje, ela não define quem você é. Ela não define quem você é. Você não é endividado, você está endividado. E você vai sair dessa. Existem mecanismos para você sair dessa, existe como você sair dessa. Então, não se prenda ao problema, busque alternativa, busque soluções, nós vamos falar de alguns aqui daqui a pouco, mas mude a sua mentalidade. Você não é derrotado por estar endividado, você não é menor do que ninguém porque você está endividado, você não deu errado na vida porque você está endividado, você só está passando por uma fase difícil. E essa fase vai passar, assim como outras fases que nós já vivemos aí atrás, já passamos também, tá? O dinheiro ele tem 4 princípios: viver com dignidade, investir para o futuro, você se divertir, fazer uma viagem no cinema e o princípio da doação. E nós precisamos entender que esses 4 princípios, eles regem a nossa relação com o dinheiro. Então, por exemplo, se você hoje
não está vivendo com dignidade por conta das suas dívidas, então está furando um dos princípios do dinheiro. Se você não sabe, se você ganha bem, não tem dívidas, mas não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você pode estar furando o princípio do investir para o futuro. Você tem que pensar que um dia você vai ficar mais velho e que você vai precisar de dinheiro para passar nessa fase e não depender somente do governo. O dinheiro tem que proporcionar diversão, uma viagem, um cinema, porque é importante que você tenha esse lazer também na sua vida. E o dinheiro ele passa por um processo de doação também. Então, o dinheiro ele tem esses 4 princípios que são super importantes para que nós entendamos de forma muito orgânica como lidar com ele, tá? Então, pessoal, sobre a mentalidade é o primeiro passo. É você entender que as suas crenças que você vivenciou, presenciou ou sentiu na sua infância e na sua adolescência, elas te trouxeram para o nível de endividamento que você está hoje, tá? Como que eu lido com o dinheiro? Eu lido de forma como eu ouvi em algum momento da minha infância, ou eu presenciei, ou eu senti alguma situação. São essas 3 coisas. O que é ouvir? Nós somos pobres mesmo. A gente não tem dinheiro para nada, a gente não é capaz de ter, a gente nasceu para sofrer. São coisas que você pode ter ouvido da sua família ou de alguém próximo a você e que ficou no seu subconsciente. E pessoal, falando de mentalidade, muita coisa é no subconsciente, você nem sabe que isso está na sua cabeça. Isso precisa ser quebrado, tá? Ou você viu sua família passar por um perrengue financeiro muito grande, um aperto financeiro, você viu faltar coisas na sua casa em algumas situações, você presenciou situações muito horríveis com relação ao dinheiro, isso também entrou no seu subconsciente, infelizmente. Ou você sentiu. Como assim sentir, Léo? Você pode ter sentido em algum momento que você era pobre mesmo, que às vezes você estava num carro muito ruim e o seu colega de escola estava num carro muito bom e você sentiu isso. Isso também entrou no seu subconsciente. Então, pessoal, a mentalidade ela é muito importante que ela seja entendida por cada um de nós e que nós tenhamos uma mentalidade próspera com relação ao dinheiro. Se você se tornou endividado porque você acha que dinheiro é para gastar mesmo e não tem outro jeito, precisa mudar a mentalidade urgente, tá? Segundo, vamos falar sobre planejamento e orçamento pessoal e familiar. Aqui está a base do sucesso financeiro. Como assim, Léo? Aqui está a base do sucesso financeiro. Normalmente, pessoal, as pessoas não planejam ou não sabem planejar porque elas não aprenderam. Infelizmente, elas não aprenderam. Então, se você não tem um plano financeiro, se você não tem um orçamento pessoal organizado, você vai gastar sem ter um compromisso com o dinheiro. E é disso que eu quero falar com vocês aqui agora, tá? Tudo parte, quando nós estamos falando de sonhos, nós estamos no segundo pilar, tá? O primeiro foi mentalidade, agora nós estamos falando de orçamento e nós estamos falando de planejamento e orçamento, tá? Para você planejar alguma coisa, tudo parte de um sonho. Qual sonho que você tem? Poxa, Léo, meu sonho é pagar minhas dívidas. Ok. Então nós precisamos colocar esse sonho num objetivo. O que é um objetivo? O objetivo é o sonho materializado num plano de metas. Então tá, qual é a meta minha? Minha meta é quitar minhas dívidas até dezembro de 2022, ou minha meta é quitar minhas dívidas até a metade do ano que vem, ou minha meta é quitar minhas dívidas até o final do ano. Ok, vamos colocar uma meta e vamos definir um plano de ação para isso. O que é plano de ação? Plano de ação é o como você vai fazer. Eu vou fazer uma renda extra, vou tentar vender alguma coisa, vou fazer uma renegociação de dívidas, precisa fazer um plano. Léo, meu sonho é viajar de férias com a minha família. Como é que nós tornamos esse sonho um objetivo? Mesma coisa, nós vamos colocar data nesse sonho, nós vamos definir metas factíveis e vamos criar um plano de ação para isso, tá? E como é que nós organizamos o nosso orçamento? Tá? O nosso orçamento hoje, gente, ele tem essa configuração aqui, ó. 50% das nossas despesas estão nas obrigatórias. O que são as despesas obrigatórias? São aquelas que nós temos todo mês. Aluguel, prestação da casa, prestação do carro,
conta de luz, conta de água, essas são as despesas que nós temos obrigatórias. Você não pode ter mais do que 50% da sua renda comprometida fora das despesas obrigatórias, tá? 30% são despesas variáveis, são despesas do dia a dia. O que é isso, Léo? Despesas do dia a dia são despesas variáveis. Restaurante, alimentação, despesas que variam, gasolina, combustível, são despesas variáveis, tá? E 20% do nosso orçamento ele tem que ser constituído dentro de uma reserva, tanto reserva de emergência, ou reserva de investimento, ou reserva para pagamento de dívidas. Então, essa é a configuração correta de um orçamento familiar, tá? E na minha página a gente tem alguns vídeos falando sobre isso. Nós temos se você me olhar lá, olhar meu Instagram, você vai ver que lá tem muito vídeo que eu estou falando sobre como construir um orçamento pessoal e como que a gente pode fazer dessa forma, e posso te ajudar também perfeitamente sobre isso, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda que nós precisamos mudar nossa mentalidade com relação ao dinheiro, nós precisamos ter um plano financeiro, um planejamento, e nós precisamos ter um orçamento financeiro equilibrado. Esse é o caminho, gente, não tem outra forma, tá? E o terceiro, nós vamos falar do ataque às dívidas. Léo, como que eu ataco as dívidas? Eu estou muito interessado em saber como que eu resolvo as minhas dívidas, como que eu ataco essas dívidas. Vamos lá. Primeiro passo, precisa fazer um levantamento das dívidas. Gente, você precisa ter uma noção de tudo que você deve, de tudo. Anota tudo. Eu devo cartão, eu devo banco, cheque especial, eu devo meu pai, com dinheiro que eu pedi emprestado, eu devo um parente, eu devo a conta de luz, eu devo a loja tal. Anota tudo. O primeiro passo para você atacar as dívidas é você anotar todas as suas dívidas sem exceção. Gente, sem exceção. Se você comprou na caderneta, na mercearia da esquina, você tem que anotar o que você deve lá. Anota tudo, é o primeiro passo, tá? O segundo passo, uma vez que você já fez o levantamento das suas dívidas, o que você vai fazer? Você vai classificar as suas dívidas por risco e prioridade. Como assim risco e prioridade? As dívidas, pessoal, cada uma tem a sua importância e a sua prioridade. E nós tendemos a achar, e eu vou falar isso com vocês aí, todo mundo tende a achar que dívida de cartão e dívida de banco é dívida de alto risco. Anota o que eu vou te falar aí. Dívida de banco e dívida de cartão, o risco é baixíssimo. É baixíssimo, e nós vamos falar disso daqui para frente, tá? E aí você vai definir dívida, qual que é o risco e qual que é a prioridade. Léo, qual dívida que eu pago primeiro? Você vai priorizar as dívidas que comprometem a sua segurança familiar. Como assim, Léo, segurança familiar? Qual é a dívida que você pode pagar primeiro? Se você tem dívida com a conta de luz, a conta de água, se você tem alguma dívida que compromete muito a sua segurança, digamos que você tenha 3 contas para pagar, um exemplo. Você está devendo a conta de luz, você está devendo o cartão de crédito e você está devendo o cheque especial. Obviamente você precisa pagar a conta de luz. Por quê? Porque você não pode ficar sem luz na sua casa, isso compromete muito a segurança da sua família. Outra dívida que compromete muito a segurança da família, convênio médico. Então essas dívidas que comprometem a segurança familiar são as mais importantes que você precisa pagar. As mais importantes, tá? Qual que é a segunda prioridade? São dívidas que têm bens como garantia, tá? E assim, gente, vocês estão me ouvindo aí, vocês podem estar pensando assim: mas eu ouvi na televisão que a dívida que nós temos que pagar primeiro é a que tem juro maior. Não é. A dívida que você vai pagar primeiro é a que compromete a sua segurança, tá? Vou te dar um exemplo. Entre pagar uma conta de energia que está para cortar e pagar uma conta de cartão de crédito, é lógico que o cartão de crédito tem um juro mais alto, mas você vai priorizar o que compromete a sua segurança. Pelo amor de Deus, você não vai pagar cartão de crédito, você vai pagar segurança. Tá? Não comprometa a sua segurança e da sua família, tá? Segundo, você vai encaixar um plano de pagamento de dívidas no seu orçamento, tá? Não, voltando aqui. Então, a segunda são aquelas dívidas que têm bens como garantia. A sua casa, se for financiada, você vai pagar o seu carro,
você vai pagar se você for fiador de alguém, porque essas dívidas, elas podem te tomar alguma coisa, tá? Então você vai pagar em primeiro lugar aquelas que comprometem a sua segurança, em segundo lugar aquelas que têm um bem como garantia. Em terceiro lugar, você vai pagar as dívidas que têm um risco mais baixo. Aí entra banco, cartão de crédito. Ah, Léo, mas o juro do banco é muito alto. Sim, o juro do banco é muito alto, mas nada vai acontecer com você, absolutamente nada vai acontecer com você se você estiver devendo o banco e o cartão de crédito, a não ser ele negativar o seu nome no SPC. Ele não consegue te ameaçar com nada. Entende isso que eu estou te falando, tá? Isso vai mudar a sua mentalidade e a sua forma de ver suas dívidas, tá? O banco nunca negocia com quem está pagando. Como assim, Léo? Vou te dar um exemplo, tá? Digamos que você esteja devendo o cartão de crédito e não conseguiu pagar, tá? Todo mês você vai pagar o mínimo. Você paga o mínimo um mês, o mínimo segundo mês, o mínimo terceiro mês. Isso aconteceu comigo, tá? Eu não estava mais aguentando pagar o mínimo. O que eu fiz? Fui lá no banco. Fui lá visitar o banco, a gerente do banco. Falei assim, moça, tem como cancelar aqui? Porque eu não estou aguentando mais pagar o mínimo aqui, está gerando muito juro. A gerente virou para mim e falou assim, não tem como eu fazer nada porque você está pagando. Então o que eu entendi naquele dia? Que o banco ele nunca negocia com quem está pagando, por mais sufoco que você esteja passando. Ué, Léo, então a ideia é não pagar o banco? Se você não tem condições de pagar, sim, a ideia é não pagar o banco até que você tenha condições de esperar que ele te faça uma proposta muito boa para que você possa pagar, tá? Outro exemplo, você está devendo cheque especial, mesma coisa. Gente, o banco, vou dar um exemplo para vocês. O banco, existe uma questão que chama provisionamento para devedores duvidosos, tá? O que é isso? O banco ele é obrigado a provisionar, a deixar um depósito consignado no Banco Central de toda a inadimplência que ele tem. E a partir do momento que vai ficando mais inadimplente, que as pessoas vão ficando mais inadimplentes, o que vai acontecendo? O banco tem que provisionar mais dinheiro, tem que deixar mais dinheiro reservado no Banco Central. Então o que ele faz? Ele começa, se você atrasou um mês, ele tem que provisionar lá X%, no segundo mês mais X, no terceiro. Quando dá 180 dias de atraso, se você fez um empréstimo no banco e não pagou nenhuma parcela, quando está com 180 dias de atraso, o que o banco vai fazer? Ele tem que depositar no Banco Central 100% do seu débito. Então, por isso que quem está devendo começa a receber muitas propostas boas dos bancos a partir de 180 dias de atraso, tá? E aí começa o banco, o senhor está devendo 2.000, nós vamos fazer por 1.200, o senhor está devendo 10.000, nós vamos fazer por 3.000. Gente, outra dica que eu quero te dar que é matadora, nunca aceite a primeira proposta do banco, nunca aceite, a primeira proposta nunca é a melhor, tá? Se você tiver um equilíbrio emocional para segurar, você vai conseguir pagar sua conta com um desconto muito bom. Porque para o banco já está perdido, ele já perdeu aquele dinheiro. Então é muito importante que você entenda o poder que você tem como cliente depois que você se torna um devedor acima de 180 dias. O banco vai te chamar para conversar, o banco vai querer negociar, ele vai aceitar propostas para pagar. Léo, como é que você sabe disso? Eu já fui proprietário de empresa de cobrança, então eu sei, nós fazíamos cobrança para banco e eu sei as regras dos bancos. Eu sei como que o banco faz para, de fato, trabalhar o endividamento do cliente e trabalhar a forma como a gente precisa lidar com isso, tá? Então, pessoal, trabalhando a sua mentalidade, trabalhando o seu plano financeiro, o seu orçamento, o ataque às dívidas de forma organizada, de forma gradual, o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de mudar de vida, tá? Então, tá vendo essa foto aí desse casal com esses filhos? Isso é uma família que está com a qualidade de vida. Isso é importante que nós entendamos que ao invés de você ter insônia, síndrome do pânico, angústia, tristeza, medo, você precisa resgatar a sua qualidade de vida. Você precisa ter qualidade de vida. E mais uma vez eu falo com vocês aqui sem medo de errar. Gente, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Acredita no que eu estou te falando. Se eu conseguir sair de uma situação de endividado, onde eu estava devendo quase 100 mil reais, vocês também conseguem.
tá? Em 3 meses eu resolvi o meu problema, tá? E aí eu pergunto para vocês, você gostou de tudo isso que você aprendeu aqui comigo? Você se sente mais preparado ou preparada para construir uma vida sem dívidas? Esse workshop está te ajudando nessa etapa? Você se sente empolgado para começar o quanto antes com essas ferramentas que eu estou te dando aqui? Você quer minha ajuda para fazer isso? Se você respondeu sim, né, para essas perguntas, eu tenho um convite para te fazer, tá? E foi o que eu fiz. Eu criei um curso, um treinamento, uma mentoria em grupo que eu quero mostrar para vocês aqui agora, que é o Dívidas Nunca Mais. Esse curso, ele é transformador, ele é um curso extremamente prático, é onde eu quero abrir as planilhas aqui agora e mostrar para vocês de forma prática como que eu trabalho com os meus alunos, como que eu faço os meus alunos saírem da condição de endividados para investidores em 3 meses, tá? Então deixa eu abrir a planilha aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui como que eu trabalho, tá? A primeira parte que eu trabalho é a parte do perfil financeiro. Então, é muito importante, eu criei aqui uma persona, uma pessoa, e eu quero mostrar para vocês como que na prática nós podemos trabalhar dessa forma, tá? A primeira coisa, eu preciso que você entenda qual que é o seu perfil financeiro, tá? Existem 5 perfis, é o poupador, o gastador, o descontrolado, o desligado e o financista. E o que é importante que você entenda? De uma forma sistemática, qual desses perfis é o seu? Será que você é muito gastador? Será que você é muito descontrolado, desligado, financista, poupador? Então, uma vez que você entendeu, né, essa é a nossa primeira aula, inclusive, é você entender qual que é o seu perfil financeiro, tá? E uma vez que você entendeu que você é gastador, nós vamos trabalhar ferramentas para que você deixe de ser gastador. Eu estou começando a mudar a sua mentalidade durante a nossa mentoria para que você saia de gastador para poupador e investidor, tá? A segunda parte que nós trabalhamos são os valores com dinheiro, tá? É onde você vai entender como trabalhar os seus valores pessoais com dinheiro. Será que os seus valores pessoais, eles fazem consonância com a forma como você gasta o seu dinheiro? Então, por exemplo, se você gosta se um dos valores seus são de família, será que a forma como você gasta o seu dinheiro reflete o valor que você tem de família? De poupar para a sua família, trazer segurança para a sua família, trazer segurança para as pessoas? É muito importante que você entenda isso. Terceiro, eu trabalho, dentro da mentalidade ainda, eu trabalho com a roda do dinheiro. Você vai entender aqui sobre renda principal, renda extra, renda passiva, como que está essa roda sua e como que nós podemos fazer para equilibrar as suas despesas pessoais, familiares, as suas dívidas, sua reserva de emergência, seus investimentos, fluxo de caixa, tudo isso nós vamos entender esse mapa da sua roda do dinheiro e nós vamos trabalhar de forma muito sistemática. Para quê? Para que você entenda de fato como que essa roda pode se equilibrar. Então, na mentalidade, eu passo para vocês todos esses pontos e é muito importante que vocês entendam a maneira de trabalhar e como nós podemos trabalhar para que essa roda fique o mais redonda possível. Gente, isso é muito importante, né? Então, esses três inícios do treinamento, que eu trabalho a mentalidade, perfil financeiro, valores com dinheiro e a roda, suas fichas já vão começar a cair, você já vai começar a ter mudanças de mentalidade muito rápidas. O processo de mudança, ele é muito rápido, tá? Na parte do orçamento, eu também trouxe um exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. Gente, todas essas planilhas aqui eu quero deixar vocês tranquilos, porque no treinamento eu te ensino a fazer, tá? E faço junto com vocês, inclusive. Então você não precisa ser formado em tecnologia, entender de informática, nada disso, tá? Isso aqui é bem possível de se fazer junto. Então o que eu peço para vocês? Em cada setor da sua vida, setor de transporte, de habitação, de saúde, cuidados especiais, alimentação, o que eu faço? Nós fazemos um mapeamento aqui total. Isso aqui é a base do orçamento familiar, tá, pessoal? Então, você vai colocar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um carro. A pessoa fala assim, vou comprar um carro. Ok, a prestação é R$ 499, tá bom. E aí, o que acontece com a pessoa? Ela pensa que ela vai ter que pagar só a parcela de R$ 499. Aí entra o seguro do carro, o IPVA, né, o DPVAT, o estacionamento, o pneu que pode furar, a manutenção do carro, revisão, pedágio,
troca de óleo, multa que a pessoa pode tomar, combustível, lava-jato, tudo isso são despesas embutidas no carro. Só que as pessoas normalmente elas não conseguem fazer essa conta. Então o que acontece? Estoura o orçamento. Então o que nós fazemos? Nós mapeamos tudo aqui, ó, na habitação, a prestação da casa, o aluguel, o valor do condomínio, a energia elétrica, a internet, Netflix, tudo isso conta na despesa da casa. Então o que eu faço com vocês? Eu ajudo você a mapear todas as suas despesas e aí nós trazemos aqui para dentro do seu orçamento, que nesse exemplo aqui, o que eu faço? Eu pego toda a renda da pessoa, que neste caso aqui é de 10 mil reais, né? Dá para ver aqui, ó, 10 mil reais. E o que eu faço? Eu trabalho o planejamento dela, onde as despesas obrigatórias têm que ser de 50%. Tá vendo o que está acontecendo aqui, ó? Neste caso aqui, essa pessoa está com 65,9% de despesa, onde ela deveria ter só 50%. Então, o que tem que acontecer com essa pessoa? Duas situações. Se ela ganha 10, ela deveria estar com 5 mil nessa conta aqui, tá? Então, o que acontece? Ou ela tem que ganhar 13 mil reais, ou ela tem que reduzir 1.593,41 de despesa. Não tem outro jeito. O que nós fazemos? A gente vem aqui no orçamento e equilibra ele. Então, por exemplo, o aluguel é R$ 1.500. Qual que é a ação aqui que pode acontecer? Nós vamos reduzir, cortar ou substituir? Nós vamos reduzir, tá bom. Então nós vamos reduzir o aluguel para 1.000, você teve uma redução de despesa aqui de R$ 500. E assim nós fazemos com todas as contas mapeadas, com despesas obrigatórias fixas e variáveis e com as despesas não obrigatórias fixas e variáveis. A partir desse exercício aqui, pessoal, você tem noção total do que está acontecendo com o seu orçamento familiar. E você começa a ter um planejamento muito estruturado e organizado para que você possa trabalhar o pagamento das suas dívidas. Léo, aonde que entra o pagamento das minhas dívidas aqui? Dentro da seção de decisão para pagamento e ataque às dívidas, em algum momento aqui vai entrar o valor que você vai destinar para o pagamento das suas dívidas. Então, entende que começa na mentalidade, vem para o planejamento e orçamento e o ataque às dívidas vai entrar dentro do seu orçamento. E aí você não vai conseguir mais e não vai precisar passar por uma situação onde você vai fazer um compromisso com o dinheiro sem ter. Isso é muito importante que você entenda. No próximo passo aqui eu trabalho a técnica dos envelopes, onde eu mostro para vocês quanto que você pode gastar com cada área da sua vida. E literalmente nós vamos colocar o dinheiro dentro do envelope para que você não gaste mais daquilo que você pode no seu orçamento. Como assim, Léo? Me dá um exemplo. Claro que eu te dou um exemplo. Por exemplo, se você definiu que no seu combustível você vai gastar R$400 por mês, nós vamos colocar R$400 no envelope e você vai poder gastar somente R$400 por mês com seu combustível. Isso vai trazer um equilíbrio para você no seu orçamento e vai trazer uma assertividade muito grande, tá? Com relação ao ataque às dívidas, o que eu faço? Eu te ajudo a fazer a tabela de levantamento das dívidas, quanto que é a sua dívida inicial, quanto que está a sua dívida atualizada, quantas parcelas você deve. Nós vamos ligar junto nos credores, vamos ver qual desconto que ele consegue e vamos levantar suas dívidas. Levantando as suas dívidas, o que você vai fazer? Você vai fazer uma priorização, que é aquilo que eu falei. Como que eu priorizo? Por exemplo, eu devo uma loja. Qual que é a prioridade de pagamento e qual que é o risco? Eu devo a conta de energia. A prioridade, no caso aqui, ela é alta, média ou baixa? Não, ela é alta. Então, ela é alta e o risco é alto. Eu não posso ficar sem energia na minha casa. Então, isso, pessoal, começa a trazer para as pessoas uma conscientização muito grande do que elas precisam e como que elas podem gastar, tá? E aí a gente parte para a estratégia de eliminação das dívidas, que é mapear de forma sistemática como que nós vamos pagar cada dívida de acordo com a prioridade que nós definimos. Então, esse processo ele é muito importante porque ele traz muita assertividade para as pessoas, ele traz muita assertividade no orçamento, tá? Esse curso, eu vendo ele, essa mentoria individual, são 10 aulas ao vivo e online sempre comigo, tá? Você vai ter sempre as aulas comigo, eu vou pegar na sua mão, nós vamos juntos até o final do processo. Nas aulas 1, 2 e 3, nós vamos tratar da sua mentalidade com relação ao dinheiro. Nas aulas 4, 5, 6 e 7, nós vamos tratar sobre o planejamento e o orçamento pessoal e familiar.
Nós vamos estruturar seu orçamento, seu planejamento, criar uma estrutura para isso. Nas aulas 8, 9 e 10, nós vamos tratar sobre as estratégias de ataque às dívidas. Então, quem faz o treinamento comigo, nós fazemos 10 aulas e nas 10 aulas a gente passa pelos 3 pilares: mentalidade, orçamento e planejamento pessoal e o ataque às dívidas. Tem mais. Além do meu curso, além das 10 aulas, o que eu consigo ainda de bônus para vocês que eu preparei que são incríveis? Por quê, gente? Porque eu quero realmente te ajudar. Eu quero ajudar as pessoas que estão aqui comigo e que querem meu acompanhamento de muito perto. Então você que ainda está aqui comigo na live, você que está participando aqui, presta atenção no que eu vou fazer com vocês aqui, que eu preparei para vocês, tá? O bônus 1, você terá 3 aulas individuais comigo ao longo do curso, tá? Então, o curso nós vamos ter as aulas em grupo, a mentoria em grupo, mas você também vai ter 3 aulas de mentoria, só você comigo, e nós vamos olhar a sua situação, o seu problema com a lupa, só a sua, tá? E você vai ter uma aula também individual e exclusiva para cada pilar. Então, as 3 aulas individuais vai ser uma comigo com relação à mentalidade, uma para a gente estruturar o seu orçamento e a outra para a gente planejar o seu ataque às dívidas. O bônus 2 é uma mentoria sistêmica com a terapeuta Silvia Nascimento. Ela tem mais de 20 anos de experiência em atendimentos e palestras. Você vai entender a raiz dos bloqueios emocionais e escassez financeira que passa por você. Vai saber de onde vêm os padrões repetitivos de erros que estão te impedindo de ter uma prosperidade. E você vai aprender a resgatar a sua identidade e alinhar o seu propósito de vida. Então a Silvia vai te dar uma aula gratuita e você vai entender na prática alguns pontos e algumas situações, bloqueios emocionais que acontecem conosco com relação ao dinheiro. No bônus 3, eu preparei para vocês, já que vocês vão se tornar investidores, vocês vão ter uma aula sobre investimentos com o Leonardo Martins. Ele é assessor de investimento da XP e você vai entender e você vai poder tirar suas dúvidas sobre os primeiros passos para começar a investir. Então é muito importante que você entenda isso e você aprenda como investir. Então, pessoal, quanto que você acha que pode custar o melhor treinamento financeiro da sua vida, que é o Dívidas Nunca Mais? Pessoal, não existe um treinamento similar no mercado tão completo quanto esse. Não existe, que trabalhe a sua mentalidade, te ajuda a estruturar um orçamento pessoal, familiar, que te ajuda a fazer um planejamento financeiro. E aí, além disso, ainda te dá bônus, tem aulas exclusivas comigo, 3 aulas exclusivas comigo, tá? Quanto que você acha que pode custar esse treinamento? Só que antes, eu quero que você responda para você mesmo uma questão. Quanto custa para você, antes de falar de preço, reais, quanto custa para você deitar e dormir uma noite de sono tranquilo e sem dívidas? Quanto custa saber que nenhuma empresa de cobrança vai mais te ligar? Parar de pagar juro abusivo para banco, aprender a dominar suas finanças, seu orçamento, seu planejamento financeiro, colocar seu filho numa escola que você gostaria que ele estudasse, levar seu parceiro para jantar num restaurante legal, viajar de férias com a sua família, comprar o carro que você sonha, até mesmo se planejar para morar onde você gostaria, construir uma independência financeira. Gente, tudo isso são benefícios que vocês vão ter, são situações que vão começar a acontecer com vocês de forma muito rápida, porque isso acontece de forma muito rápida. Quanto custa isso? Né? Esse valor ele não tem nem como mensurar o benefício que tem isso para vocês. Tá? E vou falar uma coisa para vocês. Hoje, se você for fazer uma mentoria individual comigo, eu cobro R$3.000. Eu fico com você nas mesmas 10 sessões e mais 3 meses de acompanhamento após o término da mentoria. Tá? O investimento é de R$300 por sessão. Eu não tenho mais agenda até dezembro. A minha agenda tá cheia. Eu já não tenho mais horário para fazer mentoria individual. Por isso que eu estou abrindo agora para a gente fazer em grupo, porque aí eu consigo ajudar mais pessoas com menos intervalo de tempo. E a gente está chegando no final do ano, né? A gente já está em outubro, então a gente tem um pouco menos de 3 meses para resolver. Eu quero te ajudar a finalizar o ano de uma forma totalmente diferente, sem dívidas e com planejamento estruturado para 2022. Você vai ter o mesmo conteúdo que eu aplico nas minhas mentorias, nas minhas sessões, o mesmo.
mais 3 aulas individuais comigo, só você e eu, mais uma aula bônus com a Silvia Nascimento, mais uma aula bônus com o assessor de investimentos da XP, que é o Léo Martins. Você não vai pagar 3 mil, como é a minha mentoria, nem 2 mil, nem 1.000. E vou falar, só as minhas 3 aulas individuais, gente, se fosse pagar através da mentoria, já seria R$900. Só as 3 aulas. O valor do curso, o Dívidas Nunca Mais, ele é R$ 797 à vista no boleto bancário ou cartão, ou 12 parcelas de R$ 77,65 no cartão de crédito, tá? Mas olha só, para vocês que vão ser a minha primeira turma online, que eu vou estar aqui dando um desconto, que estão aqui comigo até agora, para quem entrar a partir de agora e até amanhã, somente até amanhã às 23h59, ou então enquanto estourar as vagas, eu vou dar um desconto de R$300. Gente, isso é um presente. Entenda que eu cobro 3 mil a minha mentoria individual e entenda que eu vou dar o mesmo conteúdo da mentoria individual e que eu ainda vou te dar 3 aulas ao vivo e mais os bônus. E eu resolvi fazer a 497 à vista no cartão ou no boleto bancário, ou você pode pagar em 12 vezes de R$48 no cartão de crédito. Gente, isso é menos do que uma pizza por mês. R$48,42. É menos que a mensalidade da Netflix. E você vai ter um conteúdo que vai resolver a sua vida financeira. Vai ter um conteúdo que vai ter um mentor financeiro que vai pegar na sua mão e vai te conduzir em 10 aulas para que você possa estruturar o seu orçamento pessoal, sua vida financeira, te ajudar a atacar as dívidas, resolver problema com o banco. Gente, eu vou pedir o seu contrato com o banco, porque se você estiver devendo lá e o seu contrato estiver abusivo, nós vamos resolver, inclusive, questões referentes a contratos. E vou te falar uma outra coisa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me chamou aqui no WhatsApp para conversar do meu curso. Todos os meus alunos até hoje, todos, tem um depoimento deles ali no começo, depois se vocês quiserem eu posso até passar o telefone. Todos os meus alunos, sem exceção, os benefícios que o treinamento trouxe para eles, que a mentoria trouxe, pagou e sobrou dinheiro. Porque a mudança de mentalidade, a forma de negociar dívidas, os descontos que você tem, os descontos que eu faço você ter junto aos bancos, aquilo que eu consigo mudar a sua mentalidade e o trabalho que você faz para conseguir desconto, é muito mais barato do que você pagar um treinamento de 497. E a inscrição começa agora. Eu acabei de deixar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, o link que vai te levar para uma página que você vai realizar o pagamento e começar a transformar radicalmente a sua vida financeira. As aulas serão sempre às terças-feiras às 20 horas. Eu não preciso nem dizer, gente, as vagas são limitadas, porque eu não vou conseguir atender muitas pessoas com qualidade. Então corre, porque realmente, como eu vou atender 3 aulas para cada um de forma individual e nós vamos ter aulas em grupo, eu não posso colocar muitas pessoas na aula, porque senão eu vou deixar a desejar com relação à qualidade. Então corre, faça a sua inscrição, tá? A inscrição vai se encerrar na terça-feira, dia 12 de outubro, às 23h59, ou até a gente tiver vaga para a turma. Então, trabalhando muito a realidade aqui com vocês, tá? Encerra muito rápido, gente. Tem gente que ontem já queria fazer inscrição, já estava me procurando aqui ontem para fazer inscrição. Eu falei, eu não posso abrir inscrição antes de dar o treinamento. Então, tem pessoas que já vão fazer inscrição agora, então corre lá, garante a sua vaga para você não ficar de fora, tá? Se você ainda tiver com dúvida, tá? E eu vou fazer uma proposta para você que pode ser irrecusável, que aí eu vou tirar todas as desculpas que você pode ter, tá? Porque eu quero muito que você entre, porque eu já vi, assim, com o meu próprio olho, né, eu mudar minha mentalidade, eu mudar literalmente a minha vida financeira e já vi dos meus alunos também e quero que você mude também, tá? Efetue sua matrícula agora, aproveite os bônus, entre eles o desconto especial que eu estou dando, porque depois não vai ser o mesmo preço. Faça o primeiro mês do curso, no primeiro mês já vão ter 4 aulas. Se até 30 dias no primeiro mês você achar que não é para você, que não está adiantando, se você não gostar de alguma coisa, se tiver alguma dificuldade no processo, você pode me enviar um e-mail no meu endereço aqui que está no e-mail, pedindo para cancelar que eu devolvo o seu dinheiro na hora, tá? Eu garanto que você vai ter resultados e a responsabilidade ela é só minha e o risco é meu. Eu tenho tanta certeza que esse curso vai te ajudar que se em 30 dias você não quiser, eu te dou a garantia do seu dinheiro de volta, tá? Mas eu tenho certeza
que ele vai transformar a sua vida de forma radical. Por quê? Porque o meu sucesso é o seu. Pode entrar. Se não der certo, você pode me avisar em 30 dias que eu não vou te deixar na mão. Eu te entrego o seu dinheiro de volta. Tá? Agora não tem desculpa mais, né, gente? Vamos embora? O link está aí embaixo. Se inscreva, tá? Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. E sinceramente, eu não sei quando que eu vou abrir outra turma igual essa. Eu não sei mesmo. Né? Porque a mentoria individual eu já não tenho mais a agenda até o final do ano. Essa mentoria de grupo eu estou fazendo ela agora, tá? E pretendo dedicar muito esforço e tempo com ela. Então, com certeza esse ano eu não faço mais. Se eu for fazer, vai ser no próximo ano. Esse ano agora eu não consigo abrir outra turma, então vai ser essa. Então aproveita, entra agora, estou te dando garantia, estou te dando bônus, estou te dando desconto para mudar, transformar a sua vida financeira de uma vez por todas. Tá? Se der essa chance, eu faço. O que eu posso te recomendar? Que você garanta a sua vaga o mais rápido possível. Garante agora. Entra aí, já faz sua inscrição. Tá? Eu tenho recebido muitas mensagens, tem mesmo. Com toda certeza as vagas terminarão antes do prazo que eu estipulei. E mais uma vez, gente, eu não consigo colocar muitas pessoas porque eu não quero comprometer a qualidade do curso e eu não tenho tempo para atender outras pessoas. Né? Como eu disse para vocês, eu tenho uma empresa também, eu sou empresário, então eu tenho outras atividades, então eu quero dedicar com muito carinho, com muita dedicação esse treinamento aí para vocês, tá? Então é isso, eu vou ficar muito feliz se você conseguir garantir uma das vagas e eu te espero do lado de cá. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós temos ainda um tempinho, vou deixar aberto aí para as perguntas, fiquem à vontade aí para perguntarem e colocarem os pontos que vocês têm de dúvidas, tá bom? Léo, fala que foi enviado no grupo do WhatsApp o link para fazer a inscrição. Tá. Aquele grupo do WhatsApp que vocês estavam, foi colocado agora lá o link para que vocês possam fazer a inscrição através do grupo de WhatsApp também, tá bom? Ah, pessoal, eu esqueci de falar também, é importante nós falarmos sobre isso. Você entrando no curso, nós vamos criar um grupo de WhatsApp, tá? O curso VIP nosso, o grupo VIP nosso do WhatsApp, e nesse grupo, o que vai acontecer? Lá nós vamos tirar dúvidas, nós vamos estar junto lá no grupo, nós vamos ter entendimento sobre situações que você tiver de dúvida e também, após o treinamento, eu ainda vou ficar com vocês mais 3 meses no grupo de WhatsApp, dando suporte para vocês. Então, digamos que o nosso treinamento termine em janeiro, um exemplo, tá? Eu ainda vou ficar fevereiro, março e abril com vocês no grupo do WhatsApp, dando consultoria, mentoria, tirando dúvidas de vocês através do grupo VIP. Então, gente, não perca tempo, a condição está muito boa. Entra no link aí que foi colocado no grupo agora, entra aí no link e garanta sua vaga, garanta sua inscrição, porque é a chance que você tem de mudar de vida, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu falo para você aqui. Cláudia, minhas dívidas, olha só a dúvida da Cláudia, pessoal. Minhas dívidas estão sendo descontadas na minha conta corrente e eu estou sem pagamento. Cláudia, eu tenho uma saída para fazer, para te ajudar, tá? Você pode mudar a forma de receber o seu salário, é um direito seu. Então você não precisa ficar sem dívidas. Você tem como fazer a sua blindagem de salário, tá? É desumano o que o banco faz quando ele toma o seu salário por conta de dívidas. Então, existe uma forma de você fazer uma blindagem do seu salário e eu posso te ajudar a resolver isso, tá? Para que você possa sair fora dessa instituição que está tomando o seu salário e possa, através de um direito que você tem, começar a receber seu salário e seus rendimentos com outro banco, tá bom? O Fefo perguntou aqui, como eu faço a inscrição? Preciso mudar minha vida. Tá aí o link, coloquei aí agora no grupo. Faça o link, Fefo, que você vai conseguir resolver sua vida. Eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão, vou olhar no seu olho, né? No dia da inscrição eu falo isso com as pessoas, no dia do curso. Eu falo assim, ó, olha no meu olho, você não está sozinho mais. Eu vou te ajudar, eu vou com você até o final do processo. Gente, eu não estou oferecendo para vocês aqui um curso teórico que você vai entrar e vai fazer. Eu estou te oferecendo uma mentoria por R$ 497, que você pode dividir em 12 pagamentos, que é muito barato para ter um consultor, um mentor financeiro do seu lado, pegando na sua mão e trazendo uma consultoria individual para você. Você entendeu o valor que tem isso?
Não é um curso que você está comprando que você vai ter que assistir às aulas e fazer sozinho, não. Você tem uma pessoa do seu lado que está pegando a sua mão e vai com você até o final. Gente, isso faz toda a diferença para quem está entrando nesse curso. O curso Dívidas Nunca Mais, ele não tem igual no mercado pela forma presencial com que eu trabalho com os meus alunos. Tá? A Socorro está perguntando, quando as dívidas já vêm descontadas no contra-cheque? Socorro, eu preciso entender a sua situação, tá? Com certeza deve ser um crédito consignado, alguma coisa que você contraiu. Nós vamos entender, eu quero o contrato seu de consignado, tá? Que eu quero entender a forma como foi contraído esse empréstimo. Nós vamos entender se existe alguma forma de você se livrar da forma como está acontecendo, tá bom? Então, cada caso é um caso, pessoal. Quando a gente fala de dívidas, as dívidas elas variam muito de instituição para instituição e de pessoas para pessoas. Tá? Mas existem caminhos, existem mecanismos, você não está sozinho, existem formas de te ajudar com relação a isso, tá? Existem maneiras que são assim, muito desconhecidas das pessoas e que nós como educadores financeiros, nós como mentores, nós conseguimos através de caminhos e de formas de fazer, te ajudar demais a se livrar das dívidas, tá? Tem mais pergunta aí? Enquanto é isso. Ó, o Benedito, o Banco do Brasil está ficando com o meu salário desde maio. Então, tá errado, Benedito, tá errado. Pode olhar que tá errado. Tá? Então, mais uma vez, pessoal, quero te convidar, não perca, tá? O banco ele não pode ficar com o seu salário, ele está comprometendo a sua segurança. Isso está errado. Isso aí é totalmente inconstitucional, não pode. Tá? Eu consigo te ajudar a resolver isso aí dessa forma também. Então, existem formas de resolver dívidas, existem formas de desenvolver a mentalidade, existem formas de organizar um planejamento e um orçamento. Então, pessoal, corre, faz sua inscrição, o conteúdo é muito rico, a mentoria é muito rica e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida de uma forma muito radical. Assim como eu mudei a minha, assim como eu já mudei a vida de muitos alunos meus, eu consigo mudar a sua vida também, eu consigo fazer com que você transforme a sua vida financeira. Mas o caminho, o primeiro passo, quem dá é você. Então você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa pagar para ver, você precisa pagar o preço. E eu ainda estou te dando uma garantia. Se em quatro sessões, em um mês, não for legal para você, não tiver legal, eu te devolvo o seu dinheiro. E tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que o meu método funciona tanto que nenhum aluno vai pedir o dinheiro de volta, porque vai fazer diferença na vida do aluno, tá? Tem mais perguntas? Minhas dívidas estão sendo descontadas na minha conta. Então essa é a Cláudia, né? Deixa eu vir aqui, só mais um minutinho. Acho que é isso, né? Isso aí. Pessoal, quero agradecer de coração vocês que estão aqui até agora comigo, vocês que entraram, muito obrigado, tá? Se quiserem me chamar aí no direct, fica à vontade, vamos conversar num grupo. Eu tenho plena convicção que é muito possível e é totalmente factível que você mude a sua situação financeira, que a sua vida pode ser muito melhor do que a vida que você está vivendo hoje, com dívidas, com desespero, com insônia. Você pode transformar radicalmente a sua vida e voltar a ter qualidade de vida, tá bom? Um grande abraço para vocês, estou desligando aqui e fico à disposição de vocês lá no grupo e lá no direct. Obrigado, um abraço.